Política é importante em qualquer lugar. Nós somos um ser político, né? Isso já dizia aí nossos grandes filósofos. Mas na escola, principalmente, é para a formação de novas lideranças. Eu não tenho dúvida, se a escola pontuar a questão da educação voltada às questões políticas prementes, certo? E principalmente das políticas públicas, nós estaremos neste momento sim construindo a cidadania. Política a gente vivencia todos os dias. A importância de trabalhar política na escola começa pelos grêmios, pelos projetos. Política é viver. Política faz parte da nossa vida. Olha, a importância de trabalhar política na escola, eu vejo pelo seguinte: o papel da escola hoje em dia é formar cidadão crítico, né, que tenha raciocínio lógico e que saiba ter suas opiniões, né. Eu acrescento que, ajudando as pessoas a entender política na escola, elas entenderão a respeitar o próximo, entendeu? Porque hoje em dia que a gente está vendo nas redes sociais por aí, muitas intrigas e gente brigando por causa de política, e isso não é saudável. Então a importância na escola é para que os alunos realmente tenham raciocínio lógico, defendam seus interesses, mas sempre respeitando a opinião dos outros. Veja, se isso não está pautado no seu dia a dia, no fazer educação, né, no aprender, é claro que ele passa a ser um alienado. Mas porém, né, o jovem, ele vive um momento de explosão de ideias, né? Ele é um idealista e é neste seu ideal que ele busca sim se envolver, mas a sociedade não propicia muito este envolvimento. Então, se não propicia, como fazer este jovem se interessar? Há um desinteresse grande dos jovens pela política, principalmente por questões como o país está vivendo. A questão da corrupção, o judiciário decidindo em relação à política, não punindo quem realmente deveria ser punido. Então não há como acreditar no momento político do Brasil agora. Olha, eu acredito que os jovens de hoje em dia, eles não estão tão desinteressados assim. Eles estão desinformados, é uma coisa totalmente diferente. Interesse nos jovens a gente tem que fazer explicando a situação política do Brasil, a situação política do que vem acontecendo. Então, contar a história política, eu acho que isso desperta o interesse nos jovens, né? Nós temos sempre campanhas muito pautadas para você votar bem, né? A criar identidade com as campanhas eleitorais e na mesma corrente os candidatos também entram, né, com suas campanhas para que ele seja lembrado. Bom, ao passar a campanha nós temos um tempo de esquecimento. Então eu acho que essa é a dicotomia, né? Deveria ser sempre contínuo, tanto o ato do voto quanto o decorrer, certo, de um mandato, de uma gestão. Aí sim nós estaríamos mais inteirados, né, cada vez mais, certo, da responsabilidade de quem vota, certo, e de quem é votado. Uma forma de começar a ter interesse por política é vivenciar a política, é através do grêmio, é através de situações de decisão, assembleia dos pais no colégio, ou seja, a política, como eu já falei, ela está todos os dias presente na nossa vida. Então comecem a pesquisar, comecem a se informar, saber o que o legislativo faz, o que o executivo faz, saber realmente quais são os poderes e qual a influência deles na nossa vida. O interesse, o interesse do jovem na política se vem a partir do momento em que ele se vê ingressado no meio político. Então, como existem políticas públicas para jovens, né, como esporte, educação, lazer, tem políticas públicas que defendem o jovem, eu acredito que ele tendo esse conhecimento, automaticamente ele vai se interessar pela vida pública, porque os jovens de hoje em dia estão muito mais conectados, né, do que a gente, mas falta eles ficarem ter conhecimento da política em si, né? Eu acredito que se na escola tivesse uma matéria sobre política, não politicagem, sobre política, eles entenderiam melhor, né, o sistema político do Brasil e se interessariam melhor também pela nossa política.
Como eu disse anteriormente, eu vejo que deve acontecer um movimento contínuo. E isso é responsabilidade de todos. É da mídia, certo? É das redes sociais hoje, são das instituições, é da escola, das escolas, não só a escola pública, mas sim da formação da educação. Se a gente trabalhasse isto, com certeza nós também estaríamos formando, né, melhores representantes. Sem este movimento contínuo, né, fica muito desconexo a questão. E este que eu vejo que é o grande entrave, o grande problema hoje da política brasileira. Nós temos que estar presente o tempo todo e acompanhando o tempo todo. Para quê? Para que os grupos lá representados não votem em seus próprios interesses, e sim o que é melhor para a nação, na coletividade. Na verdade, nós como eleitores temos que cobrar. Hoje existem ONGs que têm portais de transparência, a questão das contas públicas, ou seja, a internet é o nosso meio de acesso a essas informações. E temos que questionar mesmo, mandar WhatsApp para esses representantes, tem que mandar e-mail, a gente tem que se mostrar presente, senão eles vão sempre fazer o que quiserem com a gente. Antes das eleições, pesquise sobre o candidato, o que ele realmente fez durante a sua vida pública, quando ele esteve no poder como deputado, como senador, como presidente, como ex-presidente. Então, como governador, pesquise, né? Pesquise saber se ele está sendo investigado em alguma operação contra a corrupção, ou se ele já foi condenado. Então, procure saber mais sobre o seu candidato, né? E depois das eleições, o papel do cidadão depois das eleições, que votou num determinado candidato, é cobrar desse candidato a política pública que ele prometeu antes das eleições, né? Sabemos que no Brasil palavras de político às vezes não valem nada, que eles só procuram os eleitores perto da campanha, mas depois nós temos o dever e a obrigação de cobrar deles, sim, tudo o que eles prometeram durante a campanha. Na verdade, mídia social é um negócio muito legal. Eu também gosto, todo mundo gosta. Quem não gosta de ficar fuçando no Facebook ou mexendo no WhatsApp? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com notícias falsas, com fake news. Elas influenciam a gente o tempo todo. Tomem cuidado, sempre pesquisem as notícias, vejam mais de uma fonte, nunca acreditem na primeira notícia que você tem. Nas redes sociais existem muitos fakes, muitas mentiras, existem sites direcionados a fazer essas coisas. Existem sites, tanto de esquerda, quanto de direita, quanto de centro, que eles costumam colocar mentiras. E as pessoas acabam compartilhando e até divulgando certas coisas que não seja verdade. Eu vejo que o compositor e cantor Beto Guedes está certo, jovem. Sabe de uma coisa? Nós vamos precisar de todo mundo. 1 mais 1. Nesta lógica, é sempre mais que 2. Pessoal, vamos começar a prestar atenção, ficar de olho nos políticos, falar, xingar, chamar político de corrupto, disso, daquilo é muito fácil, mas qual é o teu papel? Então, acho que na verdade, é como eu falei, uma das formas de vocês que são ligados em mídia social é mandar WhatsApp, todos os políticos têm e-mail, todos os políticos têm formas de a gente cobrar. Então, uma das formas da gente começar a gostar de política é participando. Meus queridos jovens alunos, o que eu vou falar para vocês é o seguinte: o Brasil, o futuro do Brasil está na mão de vocês. Vocês são o futuro dessa nação. Então, quanto mais vocês participarem, quanto mais vocês se interessarem por política, mais chances de ter um país com um futuro melhor vocês terão, né? Exemplos de como não fazer, nós estamos cheios por aí. Exemplos de como fazer, também temos exemplos. Mas vocês vão ter que procurar muito a fundo para saber a história de cada uma delas, né? Como eu disse anteriormente, procure saber o que é certo, o que é errado, a mentira e o falso, né? E se interesse sim pela vida pública, porque hoje você pode não se interessar e amanhã você vai pagar um preço muito caro por não ter se interessado. A minha geração, a geração de muitas pessoas que antigamente não estavam nem por política, não ligavam por política, nós estamos pagando um preço muito caro hoje, né? Por essa falta de interesse, porque a gente vê que desde os anos 60, anos 70, a classe política brasileira são dominadas pelas mesmas pessoas, pelas mesmas figuras, e isso tem que mudar. A política de todo brasileiro, a política de todo jovem.
E se vocês não se interessarem, realmente, vocês vão perder muita coisa no futuro e pode ser tarde demais, tá bom? Esse é o meu conselho. O Brasil depende de vocês. Votem com consciência e vamos ser felizes, pessoal. Vamos acreditar que esse país tem jeito. E sempre apoiando a educação. A educação é a base de tudo, tá? Pense nisso. Sucesso para vocês. Obrigado e boa sorte.